Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje é o seguinte, vamos ver a nova ideia, a nova teoria para a formação da Lua. Isso mesmo, você pensou que já estava tudo certo, né? Que a Lua tinha se formado ali a partir de um grande impacto e tudo mais, e que acabou, né, e que está tudo resolvido? Não, isso mesmo, surgiu agora uma nova explicação para a formação da Lua. Por quê? Porque aquela teoria do grande impacto que a gente chama, ela tem sérios problemas que os pesquisadores não conseguiam explicar. E agora, com essa nova, eles aparentemente conseguiram. Então vamos entender qual é a nova teoria para a formação da Lua. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Hoje, né, dia 25 do 9, faz exatamente um mês que começou o Ciência Sem Fim. Então, se inscreve lá no Ciência Sem Fim, que tá muito legal mesmo. Nós já batemos aí, estamos com 104 mil inscritos aí em um mês, né? Muito legal, obrigado a todos vocês. Então, corre lá, se inscreva, vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo para você e um agradecimento a todo mundo que participou desse primeiro mês e desse início, desse belíssimo projeto aí, o Ciência Sem Fim. Vou deixar também o link aqui para o Space Today 2, que é o canal 24 horas de astronomia e de astronáutica para vocês. Então vai estar tudo aí na descrição para todos vocês. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante, relevante, que acontece no nosso universo. Vamos lá. A Lua, né? A Lua da Terra é um objeto muito interessante de ser estudado. Primeiro porque ele é relativamente falando, né? Ou seja, com relação ao seu planeta, a Lua é o maior satélite que nós temos aí no Sistema Solar. Ela não é o maior satélite do Sistema Solar, na verdade ela é o quinto maior, mas em comparação com o seu planeta, ela é o maior. E ela tem toda uma história aí, né, para sua formação e tudo mais, uma história que é bem complicada de se contar, primeiro porque a gente não estava aqui, isso aí aconteceu há tipo 4,4, 4,5 bilhões de anos atrás, e o que a gente tem hoje, a maneira que a gente tem de estudar a Terra, a Lua, nas condições iniciais ali do Sistema Solar, é através da análise de amostras, datação, estudo de isótopos e tudo mais, e a partir disso é que os pesquisadores criam, bolam as ideias, as hipóteses, a teoria para a formação da Lua. A formação da Lua, a origem da Lua, na verdade ela tem várias ideias. Todas as teorias que já foram criadas, elas têm prós e contras, tá? Então você tem a teoria da fissão, você tem a teoria da acreção, que a Lua estava passando por aqui, e da captura, aliás, desculpa, né, que a Terra capturou a Lua, da fissão, que um pedaço da Terra soltou e formou a Lua. Você vai tendo várias hipóteses. A mais, vamos dizer assim, até agora, né, a mais vigente, a que explicava a maior quantidade de coisas, era a hipótese que a gente chama a hipótese do grande impacto. Essa hipótese do grande impacto, ela diz basicamente o seguinte: um objeto do tamanho de Marte, que os pesquisadores chamam ele de Theia, teria batido com a Terra e nessa batida, nessa colisão, haveria ocorrido ali uma mistura, né, entre a Terra e Theia. Depois esse pedaço aí foi arrancado, né, dessa prototerra. Quando a gente fala Terra, é no caso uma prototerra. A Terra ainda não estava formada como ela é agora. Saiu um pedaço e esse pedaço não saiu inteiro, tá? Ele saiu em outros pequenos pedacinhos, e esses pedacinhos ao longo do tempo eles foram se aglutinando até formar a Lua do jeito que a gente conhece. Bem, essa era a ideia que os pesquisadores tinham até então. Todo mundo fala que essa é a maneira como a Lua se formou e tudo mais, porém,
poucas pessoas falam que essa hipótese ela tem sérios problemas, sérios problemas. Primeiro, que essa colisão aí, né, esse modelo padrão que a gente chama para a formação da Lua, requer uma colisão muito lenta entre os dois objetos, tá? Então a colisão entre os dois objetos não é algo rápido, é algo lento. E isso cria, se você fizer todos os estudos, uma Lua composta principalmente do planeta impactante e não da prototerra. Ou seja, a Lua, de acordo com os modelos, ela teria que ter características de Theia e não da Terra. E o que acontece? Quando a gente estuda a Lua, a composição isotópica da Lua, a composição de isótopos da Lua é muito parecida com a da Terra. Ou seja, essa hipótese do grande impacto, embora ela explique várias coisas, ela tem um grande problema, que é essa questão da composição. A Lua acaba tendo uma composição muito parecida com a Terra, o que, de acordo com tudo isso, não seria possível. E aí? Então, como que a Lua se formou? Muito bem, então um grupo de pesquisadores agora acabou de escrever uma série aí de 3 artigos sensacionais sobre a história, vamos dizer assim, inicial, ou como que era o sistema solar aqui no início, toda a confusão, todos os problemas que a gente tinha aqui. Lembrando que o sistema solar, no início da sua vida, era um lugar muito conturbado, tá? O primeiro bilhão de anos de história do sistema solar foi um período ali bem interessante da história, onde tinha grandes colisões e tudo mais, e foram essas grandes colisões aí que acabaram moldando os planetas terrestres como a gente conhece, tá? E eles escreveram um artigo, por exemplo, falando sobre o Vênus, que é muito legal, como a Terra protegeu o Vênus, e um dos artigos dele é falando sobre a formação da Lua. E eles propõem uma nova ideia, e essa nova ideia, essa nova hipótese para a formação da Lua, seria sim a melhor hipótese até agora, porque ela conseguiria resolver, né? Ela já explicaria o que o grande impacto explica, e além disso ela resolveria o problema da composição dos dois objetos, tá? Então foi isso que eles propuseram. Na verdade, a proposta deles é o quê? Ao invés de ter tido um impacto só, na verdade existiram 2 impactos, isso mesmo. Então, basicamente foi o seguinte: Theia bateu com a Terra, só que ela não foi para muito longe. Ela bateu e ela ainda ficou grande, tá? Nessa primeira batida. E 1 milhão de anos depois, ela voltou e bateu de novo. E nesse segundo impacto é que teve toda a mistura de componentes e tudo mais, formando então uma Lua com composição mais parecida com a Terra. Então, ao invés de ter tido um grande impacto, foram 2 grandes impactos com o mesmo objeto. Essa que é a ideia dos pesquisadores. Eles falaram que esse impacto duplo mistura as coisas muito mais do que um único evento, o que poderia explicar a semelhança isotópica da Terra e da Lua. E também, como a segunda colisão é lenta, né? Teria acontecido, você teria uma colisão lenta em primeiro lugar e depois a outra grande colisão. Ou seja, você continua com aquele modelo de que a primeira colisão ela seria lenta. E aí você teria uma segunda colisão onde as coisas se misturariam e aí você conseguiria explicar, então, essa composição. Então seria isso. Um primeiro impacto, né? E depois, 1 milhão de anos depois, para um impacto gigante. Esse segundo impacto, na verdade, desculpa, o primeiro impacto seria mais rápido e o segundo impacto seria mais lento, de acordo com o modelo padrão aí que a gente tem de impacto. Então, seriam 2 impactos para formar a Lua e não um único impacto, como diz a teoria aí, ou a hipótese, né, do impacto gigante que formou a Lua. Na verdade, os pesquisadores falam, né, que existe muita coisa que a gente ainda não sabe explicar. Por exemplo, como que a Terra tem um campo magnético tão poderoso assim, né? E os outros objetos, por exemplo, não têm. Tudo isso pode estar relacionado aos impactos que a Terra sofreu. A Terra, no começo da história do Sistema Solar, pode ter sofrido muito impacto, pode ter agregado muitos pequenos objetos, e isso pode ter feito com que a Terra seja o que ela é hoje, e tem esse campo magnético, tem a atmosfera do jeito que tem, e muito provavelmente tem a vida, para vocês verem que existem
muitas variáveis que podem levar um objeto a ter vida como a Terra tem, e essas variáveis, como eu falo sempre, né, muitas delas a gente nem sabe. Então é isso aí. Os pesquisadores fizeram simulações e tudo mais para mostrar que não foi um impacto só, foram 2 impactos que formaram a nossa querida Terra, a nossa querida Lua, né, a nossa querida Lua, ou seja, um primeiro impacto com Theia, um impacto que seria mais rápido, e 1 milhão de anos depois, um outro impacto, dessa vez um impacto mais lento, parecido com o que a gente diz no modelo do impacto gigante, e com esses 2 impactos você teria uma mistura maior, você teria o tempo ali e todas as características, né, para misturar bem esse material e aí formar uma Lua que sim teria composição isotópica parecida com a Terra. Então tá aí, muito legal, e isso mostra que não saia defendendo por aí uma teoria como se ela tivesse ali cravada numa pedra e que nunca vai mudar, porque a ciência não é assim. A ciência evolui, novos conhecimentos vêm, novas tecnologias surgem, você consegue estudar melhor, você consegue simular melhor e assim você consegue explicar as coisas que antes não eram explicadas. Lembrando que toda hipótese, toda teoria para explicar principalmente a formação de objetos no sistema solar, elas não são 100% completas e não são 100% perfeitas. Existem pontos que elas explicam, tem outros que não. Então você precisa ir evoluindo no conhecimento para que você possa, então, ir resolvendo essas questões. No caso aqui da formação da Lua, um grande problema era esse, né? Como que a Lua era parecida com a Terra, se no modelo de impacto gigante teria que ser lento e a Lua seria mais parecida com Theia. Então, essa nova ideia agora, essa nova hipótese aí, explicaria isso. Então tá aí, muito legal mesmo, a nova teoria para a formação da Lua. Deixa aí nos comentários o que você achou disso. É muito legal, né? É muito legal estudar e tentar entender o sistema solar lá no seu início, beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal ganha relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!